Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais um Amazônia Mulher, o seu programa diário e o mais feminino da região norte já está no ar, sempre te apresentando as mulheres que fazem a diferença aqui na região norte. O nosso programa, o nosso encontro, você sabe aí que é de segunda a sexta-feira, às 16h35, a gente tem esse encontro marcado para falar sobre saúde, beleza, moda, atualidade, para falar sobre estilo de vida e muito mais. E no tema de hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e bastante atual, que é a crise econômica que o Brasil e nós brasileiros, é claro, estamos enfrentando. E não é necessário apenas saber que nós estamos atolados nessa crise. É preciso saber o porquê que nós estamos passando por essa crise. Sabendo esse porquê é que a gente vai chegar aí a alguma solução, alguma saída, ou se não, a gente vai poder pelo menos entender, conversar, falar sobre esse cenário político-econômico que o Brasil está enfrentando. E para isso nós convidamos a economista Albertina Santana, ela que é gerente do Corecon desde 2013, né, Albertina? Seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher. Obrigado pelo convite, né? E é um prazer enorme estar participando deste quadro, que hoje nós vamos falar de um assunto que realmente é um dos mais comentados todas as mídias, né, meios de comunicação, que é a nossa crise, a crise econômica que chegou e é fato consumado. Pois é, em 2014 já falavam, né, os economistas, políticos, enfim, já estavam abordando que essa crise de 2015 seria inevitável. E se em 2013, 2014 a gente viveu uma economia, digamos assim, favorável, em 2015 uma inflação aí de 210%. Anualmente, né? É uma inflação muito alta. Início desse ano, né, o mercado financeiro estimava o quê? $1 abaixo de R$3. Até 2019, né, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas que o país produz, sempre em crescimento ao longo desses 4 anos agora da segunda gestão da presidente, né, da Dilma. Além desses dois fatores também crescendo positivamente, que é o PIB e o dólar, no caso, caindo, não ultrapassando o valor dos R$3, veio também as taxas de juros num patamar baixo e a inflação sempre abaixo dos 6%, até nesse período aí de 2015 a 2018, né? Porque o governo ele estabelece uma meta de inflação, que é de 4,5%. Ela podendo ser com 2% para baixo, chegando 2% no caso, ou 2,5% para cima, chegando a 6,5% por cima, a 6,5% acima. Pois é, a gente viveu em uma época em que comprava-se muitos apartamentos, investia-se muito, deu essa abertura para os brasileiros, né, poderem aí investir em casas, em carros, o IPI reduzido. E hoje a gente vê o enforcamento, né? Hoje chegou, acumulou, né? Todo esse boom que teve lá em 2013, uma época favorável para a economia, hoje chegou num ponto insustentável, tanto para nós consumidores quanto para empresários e para o próprio governo, né? Devido a esse desequilíbrio nos gastos públicos. Pois é, seria uma estratégia política? Na sua opinião, Albertina, porque depois das eleições, né, a gasolina subiu, os impostos subiram consideravelmente. Antes das eleições, houve baixa de combustível, né, toda uma política, não sei se por motivo de angariar votos. E após as eleições, o que a gente viu? Uma alta carga tributária voltando, projetos sendo votados para voltar, que é o projeto da volta da CPMF, né, que é justamente para cobrir rombos na Previdência Social. A gente estava observando e lendo alguns artigos, algumas publicações antes, é claro, de fazer essa entrevista com você. E aí veio a pergunta, será que essa crise que o Brasil está vivendo são resquícios e advém da crise internacional ou será que é mesmo uma má gestão ali? Ela advém sim da crise internacional, né? Até porque a gente depende muito do mercado
internacional para conduzir a nossa economia. Mas a crise nacional ela é meramente interna mesmo, ela vem de uma associação tanto da crise política, né, que a gente vive também uma crise política dentro do país. Pois é, a gente tem aqui um dado que, mesmo nas mais profundas depressões econômicas do passado, como a dos anos 30, o trabalhador desempregado, após o abandono dos cafezais, recorria à cultura da subsistência. É uma escapatória impossível nos dias atuais, né? Onde a gente vê tanto a taxa de desemprego tão alta. Hoje os juros altos, a inflação está alta, o governo ele tem uma política de contenção da inflação para que os preços não subam de um patamar muito elevado, aumentando a taxa de juros. E aumentando a taxa de juros já vai prejudicar outro setor da economia, que é o setor industrial, a produção. Sim, né? Porque os empresários eles não podem ir ao banco pegar um empréstimo, um investimento, porque eles vão pagar muito mais caro lá na frente. Aí o que acontece? Esfria a economia. Os juros vão para cima, vai esfriar a economia e é a famosa lei da demanda e oferta. Porque quando a gente procura muito um produto no mercado e ele está em grande quantidade sendo ofertado, os preços caem. Essa é a política do governo. Aumenta a taxa de juros para conter a inflação, para conter que os produtos, o preço dos produtos se eleve. Então, os setores econômicos mais afetados é o setor industrial. O setor industrial, que a produtividade fica estagnada, né? E a gente sem produtividade não tem como a gente vender, não tem como a gente consumir, né? E acaba gerando o efeito dominó na economia todinha. É verdade, a gente viu aí as demissões em massa. Demissões, o desemprego, justamente. E fora que também que a gente joga para o lado social, o que acontece? Aumenta a criminalidade, né? Porque tem muita gente que fica desempregada. Se antes já existia essa negação de impostos, agora é mais recorrente ainda, né? É verdade, é toda essa crise a gente está enfrentando. E os analistas financeiros, desde 2014 que eles vêm sinalando essa crise. A gente está conversando hoje com a Albertina Santana, ela que é economista. A gente vai chamar um intervalo comercial que vai ser bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto. Hoje a gente está procurando aqui entender e passar para você aí como você pode entender, como... No terceiro bloco a gente vai dar dicas também para você de casa de como aí se ajustar a essa crise. Passar pela crise da melhor maneira possível, né? Que o nosso bolso sem dúvida é afetado. Não aumente mais o endividamento, né? A gente vê aí no supermercado, na conta de água, de luz, enfim. Não necessariamente você precisa ser especialista no assunto de economia e finanças, né? Basta você ir ao supermercado fazer suas compras mensais, né? Você vê que a crise está aí. A gente, dona de casa, que o diga, né? Eu te convido para qualquer dia desses vir bater um papo aqui comigo e aparecer para o mundo todo. Se você tem uma história de vida bacana para compartilhar com o mundo todo, se você é uma mulher que faz o diferencial aqui na Amazônia, então manda a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela, amazoniamulher@amazonsat.com.br. O nosso link aí mais direto, a nossa linha mais direta é o facebook.com/amazoniamulher, é lá que você pode curtir, compartilhar as nossas fotos e também conversar com a gente por inbox de uma forma mais informal. E tem também o nosso Instagram, que é o @amazoniamulher, que você descobre aí, você vê as fotinhas das mulheres que estão fazendo parte do nosso programa, que é diário. Hoje quem está aqui com a gente é a Albertina Santana, ela que é economista e gerente do Corecon desde 2013. A gente está discutindo aqui acerca de um tema bem relevante, que é a crise econômica que o Brasil vem enfrentando, né, Albertina? A gente falou que em 2014 já estavam falando sobre isso, que a gente ia passar por essa crise. Os analistas financeiros já sinalizavam essa crise, né? Agora em 2015. E a dívida que vinha caindo, a dívida externa do Brasil que vinha caindo desde 2002, ficou estável em 2014, subiu em 2013, sim. Subiu em 2014. Subiu em 2014 de uma forma assim impactante. A tendência é só subir, né? Porque com esse descontrole nos ajustes
nos gastos públicos, nas contas públicas, ficou difícil pagar essa dívida, porque o governo ele passou a não ter, a ter menos rendas, mas em compensação muita coisa para pagar. Pois é, a gente estava lendo, Albertina, que 68 até 74 foi a época das vacas gordas, né? Entre aspas, a época das vacas gordas, né? Porque na verdade foi uma junção de fatores positivos que futuramente veio com a primeira crise do petróleo, né? Em 73, 74. Depois dessa primeira crise do petróleo, o governo continuou dizendo que o Brasil era o país das maravilhas, né? Onde se poderia investir sem erro. A Ilha da Prosperidade. E a Ilha da Prosperidade. Quando chegou com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o governo injetou 70 bilhões na economia, né? Para alavancar o sistema de hidrelétricas, ferrovias, né? Só que foi mais um plano que não deu certo, né? E culminou no segundo choque lá do petróleo, né? Em 79. E de lá para cá foram sucessões de crise e políticas sem nenhum sucesso. De erros, de não assumir determinados erros. E hoje culminou nessa terceira crise, que é a maior que a gente está vivenciando. Pois é, desde aquela época os políticos maquiavam o cenário atual da Atualmente economia. Também não está diferente, né? Não estamos passando por crise nenhuma, Isso, é o velho ditado, né, que diz que nada se transforma, tudo se copia. Foi passando de gerações para gerações, mas o que a gente vê aí não é nada disso, né? Nós consumidores, nós somos aqueles que sentimos mais, né, essa crise. Porque o nosso poder de compra diminui, né? O real fica desvalorizado, cai as exportações, em compensação a alta do dólar impede as importações também, né? Então é um ciclo que se transforma num problema maior que vai acarretar nessa crise que está aí. E só para que o pessoal de casa entenda, Albertina, a gente fala muito sobre dívida externa. Como foi que a gente chegou nesse nível tão grande de, por exemplo, 90% do que a gente arrecada em impostos são passados para pagar a dívida externa, sobrando apenas 10% para ficar aqui no país? Para investir, né? Saúde, educação. Justamente. Como a gente verifica que é um descontrole total. Se 90% do que a gente arrecada vai para pagar a dívida externa, então vamos refazer as políticas, tanto a política fiscal, tributária, que a gente vem fazendo durante esses anos aí, sem sucesso, né? E aqui a gente dando um parecer em dados também para você de casa, para que você entenda direitinho sobre essa dívida externa que a gente está falando aqui, Albertina. O fato de que apenas o serviço dessa dívida, ou seja, as despesas com amortização e juros, nos estão custando cerca de 21 bilhões de dólares. 21 bilhões de dólares, e além de pagar essas amortizações aí, a gente ainda está com um saldo negativo, né, de reservas. E nem se, por exemplo, lógico que possivelmente não vai acontecer, mas se o exterior perdoasse a dívida, não vão perdoar mesmo o Brasil. Perdoando, não temos condições para arcar com insolver, né, essa dívida que está aí. Só os juros anuais são de 12 a 13 bilhões de dólares. Justamente. Gente, incrível. Como a gente afundou, né? O Brasil que vivenciava ali aquela época de vacas gordas, como a gente já falou, entrou numa crise aí disparadamente. Disparado por conta de políticas que passavam para nós consumidores, que estava tudo bem. O governo, ele injetou muito dinheiro em ações sociais, e essas ações sociais que ele injetou dinheiro não nos dá retorno em dinheiro aí para pagar o que o Brasil deve.
Pois né? é, você estava falando que quando a gente entrou na crise lá no ano de 70, por aí, o Brasil emprestou dinheiro e para pagar a curto prazo. Só que o dinheiro que ele investiu nessas empresas de ferrovias e tal, só ia dar lucro A longo prazo. Então, seja, de onde é que ele brusco. iria tirar o dinheiro para pagar essa dívida aí, que a curto prazo ele assumiu o compromisso, mas que o retorno do negócio feito só viria a longo prazo, né? Então, são coisas que, de fato, é complicado, bem complicado de entender, né? Tem muita politicagem. Politicagem. Ó, esse assunto é muito bom quando a gente consegue, pelo menos, compreender o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. E aí a gente vai para o intervalo comercial agora, no terceiro bloco a gente volta, que a Albertina vai dar algumas dicas aí para a gente de como saber aí lidar com essa crise. Terceiro bloco, o Amazônia Mulher está de volta. E se você por acaso perdeu o primeiro e segundo bloco do programa, não tem problema não, você pode assistir através do boraver.com.br, não só esse episódio, como todos os outros do Amazônia Mulher e também do AmazonSat. E você pode participar também do AmazonSat de uma forma mais direta, colocando em suas fotos, em suas legendas, a hashtag EuAmazônia. Você tirou uma foto bonita aí de qualquer lugar da cidade, da Amazônia, e esse lugar remete, dá para perceber que é aqui pela Amazônia. Você coloca lá sua legenda, coloca a hashtag EuAmazônia e você pode, além de ganhar muitos prêmios, você pode ir lá para a nossa fanpage do AmazonSat. E o tema do Amazônia Mulher de hoje é crise econômica. E ao contrário do que muita gente pensa, a crise econômica também é uma ótima oportunidade de fazer grandes negócios. Aqui comigo está a economista, gerente do Corecon desde 2013, Albertina Santana. Albertina, vou ler uma frase agora do Barão de Rothschild e você vai me falar se você concorda, tá? Ele dizia que o melhor momento para ganhar dinheiro é quando o sangue corre nas ruas. É possível concordar? É possível, é possível. Dentro das possibilidades de cada empresário, de cada investidor, né? Até mesmo de nós consumidores. Por quê? O empresário, em épocas de crise, ele não vai pegar empréstimos por conta da alta dos juros, das tarifas bancárias, né? Mas ele vai procurar trabalhar com aquilo que ele tem, né? Para o empresário, para quem está investindo e para nós próprios consumidores, né? No caso de empresário, ele pode trabalhar com aquele mix de produtos que ele tem, não entrando em novas dívidas, né, para alavancar a produtividade, até porque em épocas de crise, até a produtividade ela fica estagnada, né? E nós consumidores também, a gente tem que saber lidar com o momento, né? Não sair tomando empréstimos bancários, além desses empréstimos bancários também, saber utilizar recursos que a gente tem dentro da nossa própria casa, como a utilização de água, a economia na própria utilização de água, de energia, compras mensais, supermercado. Vários supermercados, eles têm uns dias de promoção. Andar, pesquisar antes de comprar, né? Para que não vá num dia e compre produtos num preço mais caro, até porque o nosso poder de compra com a crise, ele diminui bastante. A cesta básica, ela está bastante alta, né? Além disso tudo, com a crise, para quem compra títulos públicos, é um bom investimento. Por quê? Porque comprando títulos públicos hoje a uma taxa de juros elevada, o retorno dele, quando ele for resgatar esses títulos, é no valor dos juros atuais, entendeu? Para nós, receber um empréstimo agora, pegar um empréstimo já não é igual para uma pessoa que comprar título público. Por quê? A gente vai pagar as prestações com juros bastante altos, né? E eles, no caso, que compram do governo títulos, o governo no final vai repassar o valor do título mais os juros bem alto. Então, para eles, um valor é bem melhor investir em títulos públicos. Os títulos públicos é uma maneira que o governo tem de
fazer com que entre dinheiro na economia, né? Mas depois ele retorna para quem comprou o valor desse título com os juros atualizados da época da compra, né? Da época da compra. Então, como o juros está alto agora... É mais negócio aproveitar para comprar, porque quando ele tiver o retorno lá, for resgatar o título, ele vai resgatar no valor com esses juros altos. E se tiver lá os juros mais baixos, não vai interessar, né? Vai interessar agora. Albertina, eu vou fazer uma pergunta que você pode responder da forma que você pensa, como a economista Albertina e como a mãe, dona de casa, esposa Albertina, tá? Você acha que, sim, nós estamos vivendo a maior crise econômica que o país já atravessou, isso daí é um fato. Mas a gente está à beira de um colapso como a Argentina ou vivendo um drama como a Venezuela? Sim, é proporcional, não tanto igual da Argentina ou da Venezuela, mas a gente está passando por uma, se não for a maior crise econômica que nós já passamos, né? Porque vamos ter que ajustar várias coisas aí nas contas públicas e isso vai levar tempo, não é a curto prazo, né? Vamos ter que esperar aí essas medidas tomadas pelo governo, que o retorno venha a longo prazo. Infelizmente, vamos ter que aguardar. E com esse desespero que se instaurou aí na vida dos brasileiros, nas casas dos brasileiros, muitas manifestações e greves a gente vem vendo nesse ano de 2015 e muitas pessoas a gente vê pedindo aí um impeachment da presidente Dilma, mas vale ressaltar que o impeachment não é para quem não soube administrar o dinheiro público, mas é para quem cometeu crime de responsabilidade. E até agora nada foi provado. Nada, né? Foi provado. São essas questões políticas que elas acarretam no aumento aí dessa nossa crise econômica, porque nada é resolvido, nada é concluído. Apesar de todo esse escândalo, o maior escândalo de corrupção da história Nós temos do Brasil, aí né? o presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha, está nas mãos dele todos esses pedidos aí para ele verificar. Ele tem a prerrogativa de analisar esses pedidos de impeachment, mas em compensação o nome dele já apareceu na Lava Jato. Então fica bem complicado as coisas concluírem. E fica complicado também, Albertina, se a gente for pensar quem vai assumir vai ser o vice-presidente, e é possível também que a gente tenha que pedir um novo impeachment, e aí as coisas vão se estagnar mais ainda e podem até piorar, né? Vai se estagnar, vira um efeito dominó, e quem é mais prejudicado nessa história toda somos nós, né? É verdade. Somos nós, simples mortais, né? Nós consumidores, porque o nosso dinheiro não passa mais a ter o mesmo poder que tinha. A gente vai no supermercado hoje, a gente não consegue mais comprar o que a gente conseguia comprar ano passado, né? É verdade. E vamos ser positivos aí que essa crise passe, né? Vai demorar um pouco, mas vamos acreditar que as políticas que o governo está instituindo com bastante cortes, principalmente cortes, né, com passagens aéreas, diárias, e isso vai surtir um efeito muito bom ano que vem, porque se essas medidas forem tomadas agora, ano que vem é que a gente já vai ver que o que sobra, essas economias aí, essas economias é que vão alavancar o superávit primário, que é o superávit primário que vai pagar essa dívida pública aí. Albertina, eu queria muito agradecer a tua presença hoje aqui no Amazônia Mulher, esclarecendo para a gente um pouquinho, para que a gente possa entender, né, sobre essa crise que a gente está enfrentando. Obrigada, viu? Por nada, eu que agradeço. Eu quero agradecer também a vocês de casa pela companhia, pela audiência. Bacana o bate-papo de hoje, né? Eu gostei. A gente estava em dívida com vocês de casa que estavam pedindo lá no nosso Facebook. Eu quero agradecer também ao Tarcísio e a Dulce Muratori, aqui do Bodega da Vila, que sempre cedem o espaço, o cenário para que a gente grave o Amazônia Mulher. Um beijo a todos vocês. Eu vou continuar aqui conversando com a minha entrevistada de hoje, a Albertina Santana, e aprender um pouquinho mais com ela, viu? Beijinho.